Vamos fechar com Equatorial. Então, aumentou o lucro aí em 12%. E é aquilo, né? Outra empresa muito focada em distribuição, mas focando agora também em transmissão, que o ideal é olhar pelo release, o resultado mais relacionado diretamente à empresa do que esse resultado IFRS, que muitas vezes que é o que tem aqui no Fundamentei, que dá para analisar sim, mas de uma forma meio que superficial, né? Que você não consegue ver o aumento do lucro, assim, esses pulos, as explicações muito bem. O ideal é dar uma olhadinha aqui no release para entender o que houve. Principalmente com essa questão de análise de transmissão, porque distorce muito a receita. Então, o exercício de 2020 foi um ano que marcou mais um passo importante de crescimento equatorial, especialmente no segmento de transmissão e distribuição. Segmento de transmissão, a companhia encerrou um ano com 75% da RAP operacional, incluindo TLR, termo de liberação de receita, o que representa ao redor de 722 milhões em receita. Desde então, ela vem aumentando bastante aí, de uma empresa de 18 bilhões praticamente, quase 1 bi já está aí de transmissão. Né? Desde o início dos projetos de Equatorial Transmissão, em 2017, de forma acumulada, já foram investidos aproximadamente 5 bilhões de reais. A redução dos investimentos em comparação ao mesmo período do ano anterior demonstra que já estamos em fase final de implementação dos projetos de transmissão. Então, ela deve investir uma parte aí desse valor, esse valor, né, e depois dar uma segurada e não deve investir mais por um tempo, pelo menos é o que eu estou entendendo aqui. Né? De maneira geral, com significativa antecedência em relação aos prazos regulatórios de execução dos projetos. Na distribuição de energia, em 2020, tivemos diversos desafios por conta da pandemia, mas conseguimos encerrar com um crescimento de 3,8% sobre a energia vendida. Nas novas distribuidoras, tivemos a aprovação da revisão tarifária, extraordinária em Alagoas, no mês de maio, e Piauí em dezembro, uma importante etapa no processo de criação de valor desses ativos. Então, a Equatorial é aquela empresa que pega essas distribuidoras meio ruins e tenta melhorar operacionalmente falando para poder gerar lucro com elas. Né? Então, o que você tem que olhar? Inadimplência, verificar essa questão de revisão tarifária, se foi aprovado ou não. Agora, na questão das transmissoras, que vai começar a impactar bastante o resultado dela, também analisar a questão da RAP, aí, como é que tá, né? Parte das receitas de transmissão. Então, é ir acompanhando. Né? De forma consolidada, a receita operacional líquida, desconsiderando a receita de construção, cresceu 11% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Contribuiu para esse desempenho um aumento de 505 milhões no grupo de outras receitas devido ao reconhecimento da receita de ressarcimento das sobras físicas homologadas da RTA da Equatorial Piauí, realizada em dezembro de 2020 no montante de 392 milhões. E maior recebimento de subvenções, CDE de baixa renda, no valor de 71 milhões, influenciado pela maior base de clientes de baixa renda, fruto das ações proativas de cadastramento de consumidores. Aumento de 361 milhões na rúbrica de valores a receber da parcela A e outros itens financeiros influenciado pela redução da amortização decorrente do recebimento de valores de conta Covid, pelo repasse de valores de fundos de reserva para o livre futuro e encargo de consumidores. Então você vê que não é uma análise muito simples de fazer, cheia de nomenclaturas específicas do setor. Então é uma análise um pouco mais complexa que você pode analisar de forma mais superficial, mas se quiser entender melhor vai ter que estudar todas as nomenclaturas para entender aqui. Né? De qualquer forma, foi o que eu falei ali. Inadimplência, revisão, reajuste, o que impactou, o que não impactou, e aí você vai acompanhando de forma mais tranquila, assim, sem aprofundar tanto se você quiser. O EBITDA reportado equatorial atingiu 2,2 bilhões no quarto trimestre, valor 3,6% menor, impactado principalmente pelo menor EBITDA oriundo da aplicação do IFRS 15 para projetos de transmissão, por conta da redução dos investimentos, uma vez que grande parte dos projetos já foram ou estavam em fase final de conclusão. O EBITDA consolidado ajustado alcançou 1,6 bilhão no trimestre, aumento de 34,8%, impactado principalmente pelas distribuidoras Equatorial Piauí, Maranhão e Alagoas. De forma consolidada, o lucro líquido da Equatorial atingiu 1,4 bilhão no trimestre, 6,9% maior em relação ao quarto trimestre de 2019. Se ajustarmos pelos efeitos não recorrentes, o trimestre atingiu 928 milhões, aumento de 29,8%. O Equatorial encerrou o trimestre com 7,7 bilhões em caixa consolidado, com dívida líquida EBITDA de 2,1 vezes. Contratados de financiamento junto à BNDES em dezembro para adequação dos novos planos dos planos de investimentos de 2021 a 2023 em Maranhão e Pará no valor de 1,3 bilhão e 751 milhões, respectivamente, com prazo de 20 anos. Então, é uma empresa que demanda alto capex, né? Não tem jeito, vai ter que ir investindo aí nas suas empresas, tanto que ela não gera muito caixa, operacionalmente falando, mas dá lucro, né? Em termos de DRE, ela dá lucro, mas geração de caixa nem tanto, e aí tem que ir aumentando a dívida aí também, caixa, a dívida sempre foi equilibrada, historicamente falando, né? Mas não espere um payout tão alto dela, principalmente por essa questão, né? Que ela, operacionalmente falando, ela é uma holding que ainda tem participação em outras empresas, então a análise fica um pouco mais complexa. Mas, olhando aqui a geração de caixa dela,
você vê que não é uma geração de caixa muito boa, né? Ela vem aí, é uma empresa de alto capex que muitas vezes ela vai te retornar mais em crescimento da cotação. Você vê que a cotação aí cresce bastante no longo prazo do que de dividendo, né? Então é uma empresa aí que o foco dela tende a te retornar muito mais em cotação do que dividendo. Em termos de margem aí, né, na casa dos 10, 11%, tranquilo. O lucro líquido também vem crescendo nos últimos anos. O EBITDA vem crescendo, mas a dívida também vem seguindo, né? Não tem muito jeito dessas elétricas. O FCO, conforme eu falei, estável, né? Não é muito bom, mas é estável. Mas assim, eu vejo uma empresa boa, nada demais, assim, não vejo como ótima, assim, eu vejo. Acho que NBR e End estão um pouco à frente, passo à frente, na minha opinião, dela. Mas ela também é boa, gestão muito boa, você vê que gerou bastante valor para os sócios aí no longo prazo, 3 bilhões de lucros, sei lá, 80 milhões de lucro em 2013 para mais de 3 bilhões aí agora em 2020. Então, tá fazendo a sua parte. Só deu pouquinhos prejuízos aí em 2013, 2014, mas nos últimos anos praticamente nenhum. Vem aumentando a margem nos últimos anos e é isso, né? Vem diversificando também além da distribuição, investindo em transmissão. Então acho que ela está no caminho certo, continua boa, nada demais aí. Uma das tops aí do setor junto com End e NBR. Então é isso, né? Não tem muito mais o que analisar aqui. Fechamos as análises de hoje.